No ano de 2000, Portugal experimentou um período de grande mudança na área da política de drogas. O Parlamento descriminalizou o uso de drogas, ao mesmo tempo que reorientou os seus recursos para a prevenção, o tratamento e a redução de riscos. 10 anos depois, a equipa de filmagens e de advocacia da Hungarian Civil Liberties Union visitou o país com o intuito de realizar um documentário versando as consequências desta reforma. Nós tivemos um boom dramático de uso problemático de drogas nas décadas de 80 até ao início da década de 90. Chegámos a ter 1% da população portuguesa utilizando heroína de uma forma problemática. Portanto, nós somos cerca de 10 milhões, chegamos a ter cerca de 100 mil utilizadores de heroína, dependentes de heroína. Bom, a situação era catastrófica. Havia uns utilizadores de drogas que lavavam as seringas num chafariz. E quando me dirigi a eles, pude perceber que eles estavam convencidos que as seringas bem lavadas não contaminariam outros utilizadores de drogas. Em Portugal, a infecção VIH foi a causa principal de transmissão durante cerca de 20 anos. Metade dos casos de infecção VIH em Portugal eram associados a pessoas que injetavam drogas. Bom, relativamente aos consumidores, existia um crime chamado mesmo consumo de estupefacientes, que era punido com multa, ou no caso de reincidência podia ser punido com prisão. Mas habitualmente a condenação era em multa, obviamente. O problema da imbricação do consumo com o tráfico, não é? Porque havia muitos pequenos traficantes que eram consumidores e que vendiam também, porque tinham que se financiar para consumir, estritamente por consumo, cerca de mil consumidores que eram punidos por ano. No momento em que eu pus em causa as políticas proibicionistas, houve um debate fortíssimo em Portugal, nos princípios dos anos 90. Nesse debate, curiosamente, houve muitas pessoas com estatuto profissional e com estatuto universitário e com presença na comunicação social. Eu penso que os ativistas do tratamento para o VIH-Sida desempenharam um papel importante, porque nós ajudamos a pôr a perspectiva da saúde pública e do acesso à saúde e do direito à saúde como uma questão importante em relação ao problema das drogas. Nós tínhamos a sensação de que o Estado, de que eram empregues pelo Estado recursos públicos muito vultuosos no combate ao consumo das drogas através dos meios prisionais, que envolviam naturalmente forças policiais, que envolviam os tribunais, que envolviam depois também o próprio sistema prisional e outros recursos que tornavam o combate ao consumo de drogas extremamente caro, sem que se verificasse ou sem que se observasse qualquer efeito claro desse combate nesses termos. E, portanto, decidimos alterar o sistema, decidimos alterar o paradigma e encaminhar os nossos recursos não a pagar às forças de segurança, não a pagar aos tribunais, não a pagar ao sistema prisional para manter enquadrados consumidores de drogas, mas encaminhar os nossos recursos para os meios de tratamento de forma a tentar dissuadir as pessoas de consumirem. Um dia eu recebo um telefonema eu acho que na altura se chamava adjunto do primeiro-ministro, que era o José Sócrates, o que foi agora primeiro-ministro durante vários anos. E eu não o conhecia de lado nenhum, e ele telefonou-me a perguntar se eu estaria disponível para presidir a uma comissão que analisasse a estratégia portuguesa em relação à toxicodependência
e que apresentasse propostas. E eu ri-me, eu disse-lhe, está a brincar comigo, eu nunca trabalhei na área das drogas, eu não sei nada sobre drogas, e portanto eu não sou nem de longe um especialista nessa área. E ele deu-me uma resposta muito inteligente, e foi por isso que eu aceitei. Ele disse-me que era exatamente por isso que ele queria que eu presidisse esta comissão, porque eu podia ter à minha volta todos os especialistas que eu quisesse. E eu achei, porque ele disse, assim você não vem com nenhumas ideias pré-concebidas, tem uma posição independente e, portanto, vieram pais e filhos e amigos de toxicodependentes falar connosco sobre e dizer-nos o que é que eles sentiam em relação a isto e agradecer-nos pelo trabalho que estávamos a fazer e por aquilo que eles pensavam que nós íamos recomendar no fim, que era a despenalização do consumo da droga. E, portanto, esse processo de audição das populações, depois falámos também com organizações não governamentais, tivemos várias reuniões, fomos discutir com membros do Parlamento e todo esse processo, em 4 meses, foi muito trabalho, que levou a que nós apresentássemos um documento que, no nosso entender na altura, e acho que agora está a ser geralmente aceito, era provavelmente o documento mais avançado da época sobre a estratégia sobre a toxicodependência. E, portanto, foi essa história. Eu entreguei o documento, passou a lei, muitas das recomendações foram a pouco e pouco sendo implementadas. A Comissão recomendou ao Governo que, a par das alterações legais, fossem concentrados esforços na prevenção, na educação e na redução de riscos, alargando e melhorando os programas de tratamento para toxicodependentes, assim como as ações que apoiassem grupos de risco e utilizadores de drogas, na manutenção ou na recuperação das suas ligações à família, ao trabalho e à sociedade. O que mudou foi apenas a descriminalização do consumo até 10 doses diárias. A partir dessas 10 doses, forem 11, já é punido, continua a ser punido como consumo. E portanto, trata-se de uma descriminalização, não se trata de uma liberalização, também interessa explicar isso. Portanto, a conduta do consumo continua a ser punida, embora seja com uma sanção administrativa, com uma contraordenação. Não é? Quer dizer, não são entidades policiais, não são entidades administrativas quaisquer, é uma comissão formada por técnicos da área, não é? De assistentes sociais, portanto, podem ser juristas também, mas integrados no Ministério da Saúde. Quer dizer, isto é muito importante, é que estas comissões funcionam no âmbito do Ministério da Saúde e não no âmbito do Ministério da Justiça ou no âmbito do Ministério da Administração Interna. Isto é que é muito importante e eu acho que isto foi um dos aspectos importantes que distinguiu a nossa despenalização de outras que houve, porque aqui realmente há uma lógica diferente. Estas comissões não têm uma lógica repressiva, não se baseiam numa lógica repressiva, antes pelo contrário, pretendem ligar o toxicodependente que lhes é apresentado ao sistema de saúde. Quando se é identificado na posse de drogas ilícitas, a polícia convida as pessoas a dirigirem-se à comissão. Na comissão, nós, técnicos, eu, psicóloga, e outro tipo de técnicos como assistentes sociais, juristas, pessoas que têm experiência na área das drogas e das toxicodependências, atendem as pessoas e fazemos uma avaliação. Essa avaliação tem 2 fins. Perceber se a pessoa é uma consumidora dependente, com necessidades de tratamento, ou se essa pessoa não é dependente. Depois, atendendo ao perfil de cada pessoa, se é um jovem, se é um adulto, se é um consumidor de drogas com um estilo de vida marcadamente associado a esse uso de drogas, terá uma resposta terapêutica mais
específica. Se a pessoa é consumidora de substâncias de forma recreativa, faz um consumo de festas em contextos festivos, se faz um controle desses consumos, se esses consumos ocorrem em situações de lazer, de modo a que não interfira na sua vida, na sua esfera vivencial, portanto não tem qualquer encaminhamento, não é? Quanto a números, as comissões em 10 anos processaram à volta de 65 mil processos, são 6.500 processos média por ano, são 6.500 indivíduos que não passam por tribunais, que passam por um serviço de saúde. Além dos 6.500 processos, à volta de 70% são consumidores não dependentes. Portanto, a Comissão percebe claramente e diz claramente, é um serviço estatal público que diz claramente que nem sempre o consumo é um problema. Entretanto, os outros 30% e como a vida real, não é? Demonstra-nos também que o consumo de drogas é perigoso, deve ser atendido com cuidado, porque as pessoas que são aditas têm perdas individuais gravíssimas, perdas familiares gravíssimas, perdas de cidadania gravíssimas e, portanto, de facto, é essas que nós devemos atender e é essas que nós devemos prestar o maior cuidado possível. Foi sendo desenvolvida uma rede de cuidados. Eu posso dizer, daquilo que conheço, enfim, a nível europeu, temos dos sistemas de tratamento mais sólidos, enfim, como rede pública, complementada por organizações não governamentais. Temos um instituto no Ministério da Saúde que se dedica especificamente a estes problemas, com cerca de 1.700 profissionais, com uma rede de 63 centros pelo país inteiro e, além disso, articulamos, sobretudo ao nível das comunidades terapêuticas, com as organizações não governamentais. Isto na área do tratamento. Nós temos em tratamento no sistema português, atualmente, cerca de 40 mil pessoas. Portanto, serão cerca de 40 mil heroinodependentes, cerca de 20 mil estão em metadona ou buprenorfina. Tem uma agência que, por acaso, está sediada em Portugal, o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que tem tido um papel enorme na forma como comunica sobre questões de droga nos 27 países. O facto de estar sediado em Portugal e os primeiros relatórios que desenvolveu foram também cruciais para uma viragem de paradigma, de um paradigma judicial para uma outra abordagem que passou a incluir, nomeadamente, as questões de redução de riscos. Se uma pessoa, num determinado momento, um utilizador de drogas, quer continuar a consumir ou acha que não consegue deixar de consumir, face a uma postura dessas, nós podemos ter duas atitudes. Uma atitude é abandoná-lo, portanto, e deixá-lo, digamos, entregue, portanto, às suas práticas e às influências que ele tem na rua, e outra atitude é criar uma resposta que se adapta às suas necessidades. E foi assim que foi criada a redução de danos, para resolver problemas concretos. Em Portugal, atualmente, distribuímos mais de 2 milhões de seringas. Eu fui utilizadora de drogas entre 91, drogas duras, e consumia injetáveis entre 91 e 96. Eu lembro-me que as gerações anteriores às minhas, as seringas eram de vidro e partilhavam-se entre 30 e 40 pessoas, e com a minha geração apareceram então as trocas das seringas nas carrinhas, e isso facilitou. Fui das primeiras, entre aspas, utilizadoras destas tais ditas carrinhas, e hoje em dia sou portadora de hepatite C e possivelmente não sou portadora de mais nenhuma segunda doença para além desta, não é? Porque exatamente pelo facto de ter tido acesso à prevenção, à informação a partir de determinada altura.
Nós sabemos que a prevalência do HIV entre os utilizadores de drogas, no caso dos utilizadores portugueses, tem diminuído de uma forma sustentada desde que existe, portanto, o modelo da descriminalização em Portugal. A descriminalização foi fundamental, acreditamos que é fundamental para a resposta à infecção VIH e é fundamental para a prevenção primária da infecção. A descriminalização retira ocasiões de utilização de maior risco, diminui a probabilidade de partilha, aumenta a possibilidade de falar sobre o problema e de encontrar as estruturas apropriadas de saúde que dão resposta e, sobretudo, permite retirar a pressão sobre os utilizadores, o que nós sabemos facilita as escolhas mais saudáveis. Com o trabalho da redução de riscos, concretamente ao nível do norte de Portugal, se evitou qualquer coisa como, ou se poupou aos cofres do Estado qualquer coisa como 7 milhões de euros nos últimos 8, 10 anos. Se poupou aos cofres do Estado 7, 8 milhões de euros em tratamento de VIH-Sida. Pelo facto desta lei ter mudado, também houve uma facilitação em determinada altura no meu processo para eu ter decidido entrar em recuperação, não é? E ter tido possibilidades de fazer um tratamento que foi pago 100% pelo Estado português, portanto, eu não tinha posses, os meus familiares não tinham posses, na altura houve essa possibilidade e o que é um facto é que eu consegui me reorganizar, consigo ter uma vida completamente normal e estruturada dentro dos valores normais, das pessoas normais. A população portuguesa começa-se a dar conta que o problema das drogas está sob controle e não é dramático, e os indicadores de saúde que existem mostram que os utilizadores estão menos marginalizados, portanto não há os grandes bairros onde havia uma cultura da degradação humana, portanto as pessoas estão mais em contacto com os serviços de saúde e todos os itens que nós conhecemos e que temos acesso mostram melhorias. Eu diria que nos últimos 10 anos temos tido uma evolução bastante positiva em todos os indicadores disponíveis. Primeiro, o que consideramos mais positivo é uma diminuição do consumo de todas as substâncias ilícitas entre os mais jovens, nomeadamente no grupo etário dos 15 aos 19 anos. Outra ainda é uma diminuição muito significativa de pessoas que utilizam drogas para fim injetável. Um indicador indireto que vale a pena referir é que o problema da droga e da toxicodependência era, em 1997, a primeira preocupação dos portugueses, ao nível do Eurobarómetro. E hoje é a 13ª. O número de consumidores, não, aqui como noutros países do mundo, não parece ser muito sensível às modificações legislativas. Quer dizer, parece que em diferentes países, com formas legislativas e com formas de aplicação bem dispares, não se encontra uma relação muito específica e muito concreta que nos dê garantias de que, se formos mais repressivos, por exemplo, teremos menores consumos, ou se, pelo contrário, se formos mais liberais, no sentido alargado do termo, que isso decorra depois em menor consumo. Nenhuma dessas perspectivas parece ter um grande suporte. Do meu ponto de vista, a grande virtude da descriminalização foi tornar o todo mais coerente. O que diria a outros países é que cada país tem que encontrar o seu próprio caminho, sendo que o nosso pode ser inspirador. Creio que foi um passo importante para nós. Acho que todo o resto da Europa e mundo deve seguir, claro. Apesar de haver lacunas ainda que não estamos assim muito bem satisfeitos, como é o caso da própria polícia que intervém junto dos utilizadores de drogas, que não fazem muitas vezes cumprir a lei,
É mais essa a nossa preocupação. Quanto à lei em si, deixou de ser crime, já não se enche as prisões com tantos consumidores de drogas por causa de uma dose ou de meia dúzia de doses, que isso é bom. Para nós, o utilizador de drogas é um cidadão. E, portanto, do nosso ponto de vista, se houve até agora uma vitória bastante grande, muito interessante, que foi a deslocação da justiça e do delinquente, da figura do consumidor de drogas enquanto delinquente, para a figura do doente, acho que ainda há um trabalho a ser feito. O consumidor de drogas deve ser visto, essencialmente, como um cidadão. Antes de tudo, é um cidadão, com deveres cívicos, mas também com direitos. E com o direito ao desenvolvimento pessoal, com o direito à escolha livre do seu estilo de vida, logo que não prejudique os outros, e com o direito de poder decidir sobre o seu destino. O castigo não é uma forma de educar as pessoas. E, portanto, eu acho que a educação e a forma das pessoas crescerem e se tornarem e desenvolverem a sua autoestima não vem através do castigo, vem através de muitos outros processos de integração numa comunidade em que eles sintam que as pessoas que não são excluídos dessa sociedade. A exclusão é a pior coisa que se pode fazer e a gente já devia ter aprendido isso, não é? Quer dizer, já temos muitos séculos de exclusão, quer dizer, toda a Europa há 1000 anos que anda a ver se ultrapassa a exclusão e estamos a dar autonomia às pessoas e liberdade que leva 1000 anos, não é? As monarquias absolutas só desapareceram há pouco tempo, não é? O direito de voto às mulheres é muito recente, o respeito pelas religiões dos outros é muito recente, os direitos das minorias é tudo muito recente, não é? E a gente já devia ter aprendido, mas pelos vistos ainda vai demorar algum tempo.